Olá, sejam bem-vindos ao programa Espiritismo e Vida. Se você não se inscreveu aqui no canal, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, porque compartilhando o vídeo, você faz com que a mensagem espírita alcance um número maior de corações, né? Levando consolo, entendimento, esclarecimento. Clica lá no sininho das notificações para você ficar por dentro das novidades que acontecem aqui e nos siga também nas nossas redes sociais no Instagram. E hoje, claro, né, aqui no programa Espiritismo e Vida, nós vamos falar de vontade, sempre pedindo a inspiração de nosso Senhor Jesus Cristo, dos espíritos superiores, né, para que as nossas reflexões sejam produtivas. E vontade, gente, é a força interior que nos impulsiona, né? A mente cria a nossa realidade. Ela é o espelho da nossa vida, né? É o pensamento que cria a vida que nós queremos. Aristóteles já falava que pensar é uma ação divina e que por isso mesmo é que se faz necessário saber pensar. Então, se o pensamento cria a vida que eu quero, o meu esforço evolutivo tem que ser dominar aquilo que eu penso. Hermes Trismegisto, lá no Antigo Egito, já afirmava que o mundo é mental, né? E que a mente, ela pode ser transmutada, transformada de estado em estado, de grau em grau, de condição em condição, de vibração em vibração. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, pela psicografia do nosso querido Chico Xavier, vai nos dizer que nós podemos comparar a nossa mente a um escritório, que é cheio de departamento, né? Tem o departamento do desejo, que vai operar os nossos propósitos e as nossas aspirações. Tem o departamento da inteligência, né? Que amplia os nossos patrimônios de evolução, de cultura. O departamento da imaginação, né, que vai amealhar ali as riquezas do ideal, da sensibilidade, o departamento da memória, que arquiva as nossas experiências, e outros tantos departamentos que vão definir os investimentos da nossa alma. Mas Emmanuel diz que, porém, acima de todos esses departamentos, surge o gabinete da vontade, que é a gerência esclarecida e vigilante e que governa todos os setores da nossa ação mental. E isso nos faz clarear a diferença entre desejo, que é o querer, o aspirar, e a vontade. A vontade é a faculdade do homem de querer e escolher livremente, com determinação, com firmeza. É a força interior que nos impulsiona à realização, é o nosso motorzinho, né? A gente gasta a nossa vida com coisas muito banais, muito supérfluas, né? Inúteis, improdutivas mesmo. E a gente passa a existência sem voltar os olhos para dentro de nós, né? Sem nos atentarmos para as riquezas que nós temos dentro de nós. Sem atentar para a sombra que nós temos dentro de nós. E com essa atitude a gente não encontra felicidade, não, gente, né? É na nossa vida íntima, quando olhamos para dentro de nós mesmos e permitimos o desabrochar das nossas potencialidades, das nossas virtudes que nós temos, é lá que a gente vai encontrar verdadeiramente a felicidade, né? Porque ao olhar atentamente para o fundo de nós mesmos, bem no nosso íntimo, fechando o nosso entendimento às coisas materiais e externas, né? E habituando os nossos sentidos psíquicos a essa escuridade, esse silêncio dentro de nós, é que nós vamos ver surgir luzes inesperadas e vamos ouvir vozes que nos consolam e nos inspiram sempre, né, a termos força, coragem para a nossa caminhada evolutiva. Leon Denis diz que existe em nossa alma humana dois centros de expressão. Um manifesta o eu, com as suas paixões, suas fraquezas, sua insuficiência, né? O outro centro, que é bem interno, profundo, imutável, é a sede da consciência e da fonte da vida espiritual. É o templo de Deus em nós, né? Quando nós permitirmos que o eu, enquanto nós permitirmos que o eu seja o regulador do nosso proceder na vida, do nosso agir, nós vamos ficar ligados à vida inferior,
semeada de provações, de males, de sofrimentos. Somente quando nós permitimos que a sede da nossa consciência domine o eu, quando consentimos que a fonte da vida espiritual nos dirija, é aí que as nossas potências ocultas, que nós já vamos angariando de existência em existência, é aí que elas se revelam e que o espírito se afirma em seu brilho, em sua beleza. É por esse templo de Deus, diz Leon Denis, dentro de nós, que nós estamos em comunhão constante com o Pai, que é o foco de todo amor, o princípio de todas as ações. Nós nos perpetuaremos em mundos materiais onde tudo realmente é incerteza, é inferioridade, sofrimento, dor, se nós continuarmos nos deixando dominar pelo eu na nossa vida. Se for de outro modo, se a gente permitir a manifestação crescente do Espírito Divino em nós, nós vamos vencer o eu, que é egoísta, que é orgulhoso, e vamos criar então para nós uma vida feliz, perfeita, onde a gente vai ter paz, serenidade, felicidade, grandeza, né? Nos tornando aptos a contribuir plenamente na obra do Pai. Como é que a gente alcança esse estado, então? Né? Qual que é a ferramenta que a gente utiliza? A vontade. Porque é através da vontade que nós conseguimos movimentar as nossas potencialidades, que ainda dormem dentro de nós, e que conseguimos orientar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas ações para um ideal mais elevado. Leon Denis fala assim: o uso persistente, tenaz, dessa faculdade soberana, que é a vontade, permitir-nos a modificar a nossa natureza, vencer todos os obstáculos, dominar a matéria, a doença e a morte. Na maioria de nós, o que que falta? Por conta da disciplina que nos falta, né? Os nossos pensamentos, eles flutuam ali descontrolados, sem cessar. Vão se movendo ali de um alvo para o outro, de um foco para outro, sem que a gente consiga realmente manter o foco em uma única coisa. Isso dificulta o acesso às influências superiores, né? Agora, se nós direcionarmos o nosso pensamento através da nossa vontade para um alvo determinado, mantendo o foco, aí a gente consegue se melhorar. Então, quando nós vamos aprendendo a disciplinar nossa mente, nos concentrando, é que a gente vai conseguir colocar o nosso pensamento em sintonia com o pensamento divino. É então que a nossa alma é preenchida e envolvida pelo Espírito Divino. Né? E aí a gente se torna apto a realizar as tarefas mais nobres, né? É aí que a gente vai se preparando para uma vida mais harmoniosa. Né? Leon Denis fala assim: aprendamos, pois, a servir-nos de nossa vontade, e por ela a unir nossos pensamentos a tudo que é grande, a harmonia universal, cujas vibrações enchem o espaço e embalam os mundos. Deus nos concedeu a vontade como uma coroa luminosa da razão. Emmanuel fala isso, né? Porque nós vamos trabalhando ali por milênios a nossa viagem pelas estradas, né, do infinito rumo à nossa perfeição, à evolução. A vontade é o leme que dirige todos os tipos de força incorporados ao nosso conhecimento. Pensamento, eletricidade, magnetismo, tudo isso se combina em todas as manifestações da vida universal e vão criando ali gravitação e afinidade, assimilação e desassimilação, né? Mas é a vontade que é determinante. É o botão que a gente aciona para decidir se a gente se movimenta ou se a gente fica inerte. É pela vontade que nós temos o controle da nossa energia mental, que é criadora, que dirige os nossos rumos para a liberdade da ascensão do nosso espírito, ou para o aprisionamento do nosso espírito aos enganos e aos sofrimentos. Só a vontade é forte o suficiente para sustentar a harmonia do nosso espírito, né?
ela nos impõe a disciplina para que a gente possa vencer a nossa inferioridade moral, para que a gente se sintonize com as forças superiores da vida. A vontade é a maior de todas as potências, né? Leon Denis diz que o princípio de evolução não está na matéria, está na vontade. Né? Que a vontade tem uma ação que tanto se estende na ordem invisível das coisas, como na ordem visível e material. Ela é simples, a ordem invisível, a ordem visível, é simplesmente consequência da ordem invisível. Ou seja, o que a gente vive aqui na matéria é consequência da vida espiritual. Né? O princípio superior, o motor da nossa existência é a vontade. E a vontade divina é o supremo motor da vida universal. Então, gente, a vontade, aliada ao nosso otimismo, à confiança, é a força que nos preserva do desassossego, da perturbação, que nos desvia do mal. Agora, se eu me entrego ao medo, se eu não direciono a minha vontade, se eu me entrego ao desânimo, ao mau humor, ao desespero, né, essas coisas nos desarmam e nos entregam ao mal, sem nenhum tipo de defesa. Agora vejam, o fato da gente olhar de frente para o perigo, para o mal, para a dor, né, já a resolução da gente enfrentá-los, de vencê-los, já diminui a importância deles e os seus efeitos na nossa vida. O poder da vontade não tem limite. Né? O homem, quando ele está consciente de si mesmo, consciente dos seus recursos, das faculdades latentes nele, ele sente crescer as suas forças na razão do seu próprio esforço. Então, vamos despertar do nosso sono pesado nesse mundo material. Vamos empreender os esforços necessários para a gente disciplinar a nossa vontade, ligando essa vontade que nós temos e sintonizando a nossa própria vontade à vontade do Criador. Né? Vamos voltar os olhos para dentro de nós mesmos para que a gente nos conheça verdadeiramente, para que a gente conheça as nossas potencialidades, né? Para que a gente aprenda a utilizar e dirigir a nossa vontade para os mais elevados propósitos da vida. Né? Quando a gente conquistar o domínio sobre nós mesmos, na certeza de que dirigindo o nosso pensamento pela nossa vontade firme, nós vamos alçar voos cada vez mais altos rumo ao nosso encontro com o Criador. Nós não temeremos os retardamentos, as quedas, os enganos, os sofrimentos, as doenças, a dor e nem mesmo a morte, porque a gente terá feito do eu inferior, frágil, egoísta, orgulhoso, uma alta e poderosa individualidade. Então, vamos aprender a dirigir a nossa vontade para o bem, para o nosso crescimento e o nosso aprimoramento, porque ela é o motor que nos move. Fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e até mais. Tchau.